pessoal, o professor Fabiano Machado, seu professor de redação em português. Vamos lá, agora nós vamos ver o que é orações reduzidas. Depois que nós vimos todas as orações aí desenvolvidas, né? As coordenadas, subordinadas substantivas, adjetivos, adverbiais, agora nós vamos ver as reduzidas. Vamos lá então, oração reduzida, tá? O que ela vai me trazer de diferente aí as reduzidas? Pessoal, a reduzida, tá? Elas são orações subordinadas, tanto substantivas, adverbiais, adjetivas, tá? Onde a grande situação dela, elas podem se associar à oração principal sem nenhum conector, tá? Conjunção, locução conjuntiva ou pronome relativo. Elas não têm a conjunção. Aí causa aquela dúvida. Mas espera aí, mas como é que eu vou saber? Pessoal, pela marca, pela utilização do verbo, elas só vão apresentar verbos nos seguintes sentidos. Verbos no infinitivo, terminação R, né? Ar, er, ir, tá? Verbos no particípio, terminação ad ou ido, tá? No regular e outras terminações no irregular. Aí vocês vão ter que voltar um pouquinho lá na nossa aula de verbo e revisar isso aqui. E verbos terminados em gerúndio, NDO, ok? Por quê? É importantíssimo eu saber essas terminações e principalmente quem? Elas vão estar no segundo verbo, ok? Do nosso período, tá? Porque quando eu falo em orações subordinadas, tá? E reduzidas, elas estão trabalhando com o quê? Duas orações, dois verbos. O primeiro verbo vai estar normal, o problema vai ser o segundo verbo. Ele pode estar reduzido de infinitivo, de gerúndio ou de particípio, ok? E ele não vai ter a nossa conjunção. Então, eu vou ter que desenvolver ele, transformar ele, colocar a conjunção e transformar o verbo. E dessa forma eu vou saber a classificação dele. Vamos lá. Primeiro exemplo, orações subordinada reduzida de infinitivo. O governo mandou investigar as denúncias. Olha só, o governo mandou seria a minha oração principal, o verbo normal. Já investigar as denúncias, eu tenho o segundo verbo, no infinitivo, as denúncias. Se eu for ver aqui, ó, eu vou ter que fazer o quê? Desdobrada. Eu vou ter que desenvolver ela. Então, como é que ficaria? O governo mandou o quê? Investigassem as denúncias. Ok. Já agora na minha classificação, eu tenho que ver o seguinte. O governo mandou oração principal, ok? E quem investigasse as denúncias, o que ele vai ser? Eu tenho que ver o seguinte, que toda essa minha segunda oração está se referindo ao verbo mandar. Quem manda, manda algo, ok? Então, mandou isso. Consegui já substituir pelo nosso pronome. Com isso, eu sei que isso aqui é uma conjunção integrante. Se ele é uma conjunção integrante, verbo transitivo direto, eu sei que essa minha segunda oração será uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Show de bola. Minha oração principal está lá, porém, agora eu volto lá para a oração reduzida. Também a mesma coisa, investigar as denúncias. Ok? Ele está completando a ideia do verbo mandou, da oração principal. Só que o nome aqui vai mudar. Vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que foi a classificação que eu achei com ela desenvolvida, né, desdobrada, mas ela está reduzida de infinitivo. Essa é a classificação dela. Ela está reduzida, correto? Não tem a conjunção, e o verbo terminou em R, por isso que é infinitivo, ok? Já agora, a minha oração subordinada reduzida de gerúndio. Estava lá um peregrino, rezando fervoroso. Oração principal estava lá um peregrino e a segunda oração, rezando fervoroso. Ó o NDO aqui, ó, me dando o gerúndio. Então eu vou desdobrar ela agora, eu vou desenvolver ela. Estava lá um peregrino que rezava fervoroso. Olha só, que rezava fervoroso faz relação com quem? Com o peregrino. O verbo está lá, ó, estava lá um peregrino. Então, estava, o verbo tranquilo, oração principal. Mas que rezava fervoroso? Por que ele rezava? Quem rezava? Então, eu tenho duas orações. Estava lá um peregrino, o peregrino, né, rezava fervoroso. Então, esse que está retomando o peregrino. Então, esse que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, oração subordinada adjetiva.
Que tipo? Tem vírgula? Não, então é restritiva. Se tivesse vírgula, seria explicativa. Então, aqui eu tenho o quê? Minha segunda oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Oração principal está aqui à frente. Volto agora para a minha oração reduzida. A mesma coisa. Rezando fervoroso, está fazendo relação com quem? Com um peregrino. Por quê? Está faltando. Eu desenvolvendo, eu vejo ali que está escondido, né? Foi tirado o meu pronome relativo. Então, a classificação dela continua sendo uma oração subordinada adjetiva restritiva, mas ela é reduzida de gerúndio. Show de bola. Reduzida de gerúndio e acabou. E o último exemplo é a minha oração subordinada reduzida de particípio, ok? Perdeu o trem por estar atrasado. Show de bola. Eu vou desenvolver ela agora, tá? Perdeu o trem porque estava atrasado. É uma explicação, ok? Então, eu tenho a minha oração principal, perdeu o trem, o verbo está aqui, e aqui em cima, porque estava atrasado, locução verbal, tá? Verbo no particípio, adoído, tranquilo. E ela está fazendo referência ao verbo perdeu, tá? Mas o que acontece? Aqui ele está me dando a causa. Por que ele perdeu o trem? Porque ele estava atrasado. Isso aqui é uma causal, ok? O porquê me dá a causa. Então, eu vou ter uma oração subordinada adverbial causal, ok? Lá em cima, ela vai continuar sendo uma oração subordinada adverbial causal. Porém, ela é reduzida de particípio, adoído, ok? Tranquilo? Então, esses são os exemplos. Na apostila aí de vocês, tem mais exemplos e tem também falando do que? Temos algumas situações de oração reduzidas em coordenadas. Verifique na apostila. É bem tranquilo, é bem fácil de identificar e é fácil, ok? Mas eu tenho que saber identificar os verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio e desenvolver as orações, ok? Um beijo do gordo e até a próxima aula.